momentos para mais um vídeo. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever, que é muito importante para mim. E vamos lá, que eu vou apresentar esse livro aqui. Então, é A Irmã da Lua, o quinto livro, que vai se tratar da história da Taiga, né, escrito pela Lucinda Hiller. Eu vou fazer um pouco diferente da dinâmica que eu tava fazendo. Começa com Maria, em 1912, ela, mais especificamente na Espanha, Sacramonte. E lá ela tá dando à luz a sua filha Lúcia, tá? A mais nova dos 3 filhos. E ela tá sendo ajudada pela Micaela, que ela é uma cigana, barra vidente, barra amiga. E sempre faz todos os partos por lá. A criança nasceu e, no caso, o José, que é o marido da Maria, que deu à luz, ele tava numa festa e a Micaela falou, vou chamar ele, e ela falou, tipo, duvido que ele venha, então já começamos por aí. Agora a gente pula 10 anos em 1922, onde a gente tem a Lúcia criança, ela tem 10 anos, e aí todo mundo diz que ela tem um espírito de duende no corpo, porque assim que começa a tocar música, ela começa a dançar, e ela é melhor dançarina que a mãe dela, e ela tem 10 anos. Então o pai, José, começa a fazer com que ela dance para ganhar dinheiro. Só que a Maria sempre tá dizendo ali que ela tem que estudar, que ela tem que ir pro colégio, só que ela não quer ir, ela falta pra poder ir dançar. Então acabou que teve um momento ali que ela nem fala mais nada, porque o José só quer que a filha dance e tal, pra ele ganhar dinheiro e que aí ele não precisa trabalhar. E ele só tem comida pra colocar na mesa por causa dos pais da Maria, que eles foram contra o casamento dela com ele, porém já que casaram, eles acabam ajudando com dinheiro. O José, então, ele sempre estava indo pra festa, ele sempre estava bebendo até tarde, e a Maria ficava se perguntando se era uma nova amante, porque ele sempre tinha várias amantes, e ele também ficava agressivo e às vezes batia nela, e aí, né, uma coisa complicada. E aí teria uma grande apresentação num festival, e acabou que o José, ele fez tipo um esquema, porque crianças não poderiam participar. Então o José ia lá na frente tocar, né, a música. E aí quando ele começasse a tocar, era pra a criança ir lá na frente, né, a Lúcia ir lá na frente e começar a dançar. E aí aconteceu isso, eles começaram a dançar e aí todo mundo ficou impressionado com o talento dela. Deram um apelido pra ela de La Candela. E a Maria, ela ficou um pouco mal porque ela viu que tinha perdido os dois, né, e que ela não ia mais conseguir fazer com que a Lúcia voltasse para casa. E isso realmente foi o que aconteceu. O José queria uma vida melhor, então ele foi para Barcelona com a Lúcia para acabar ganhando mais dinheiro e tudo mais. Temos a apresentação também do Chile, que ele é primo da Maria e ele também tem 10 anos por aí, ele é criança. E ele tem o dom de ser um bruxo, né? E tanto que a Micaela disse que ele seria e ele era muito talentoso. E ele chegou pra Maria e disse que um dos filhos dele estava em apuros. E aí, obviamente, eles ficaram desesperados. Acabaram descobrindo que o Felipe estava preso e o Carlos estava forragido, porque eles foram assaltar as pessoas. E aí, isso é, tipo assim, decadência pra eles. Isso é, tipo, eles fizeram de tudo menos roubar. E acabou que, né, aconteceu isso. E o Felipe, ele ficou bastante tempo na cadeia e o Carlos, depois disso, com medo, ele mudou de vida, né? Temos a Micaela dizendo pra Maria que o Chile, ele ia tocar muitas vezes é tipo uma banda ali no quadro com a Lúcia e que ele ia guiar a neta da Lúcia de volta pra casa. A coisa que me irritou foi que a Maria às vezes era obrigada a transar com o José. Ela dizia que uma mulher cigana jamais deveria negar prazer ao seu marido. E aí isso eu fiquei extremamente irritada, né? Mas tudo bem. Então, o Felipe, ele foi condenado a 1 mês de cadeia. E depois que ele saiu da cadeia, ele estava muito debilitado, porque ele estava com uma doença já. E nisso, José e Lúcia já foram para Barcelona para tentar ganhar dinheiro. E o filho ficou lá, né? E aí a Micaela chegou e disse assim, olha, tu tem que levar ele para um hospital, porque senão ele vai morrer. Só que lá tinha muito preconceito com os ciganos, eles eram considerados a classe mais baixa que tinha. Tanto que eles moravam em grutas, sabe? Que não tinha encanamento, não tinha tudo essas coisas. Acaba que o Felipe, ele morre. Só que para ser enterrado, teria que ter a presença do pai, da irmã e tudo mais. Ele acabou que ficou 3 dias lá morto, ninguém conseguia encontrar o José.
Então eles acabaram sendo obrigados a enterrar, porque não tinha presença deles, ninguém achava eles, onde é que eles estavam. O José também disse que ele ia mandar notícias, só que ele nunca mandou. Então a Maria, depois de um tempo sem descobrir onde é que estava a filha e o marido, foi atrás deles em Barcelona. Ela encontrou vários ciganos lá que ajudaram elas, que era tudo parente praticamente, que ela conheceu um parente de um outro. Acabaram lá e a pessoa deu comida, deu água para ela e conseguiu direcionar para onde supostamente o José estaria. Então ela encontrou o José com a sua amante. Ela disse que a partir daquele momento eles não eram mais marido e mulher, eles não iam se separar, mas eles, porque isso era um escândalo, se separar então, no caso. Mas eles iam cada um viver a sua vida e que ela não ia levar a Lúcia para casa porque ela jamais perdoaria a mãe por ter levando ela e tirar ela, isso do sonho dela de dançar. Então cada um ia seguir sua vida e era isso, era só ia pedir para mandar notícias. Agora a gente tem o ponto de vista da Lúcia, ela tá com 21 anos, então 1933. Ela tá em Barcelona e lá ela tá um pouco cansada de dançar por tudo que ela vê, a mesma rotina, a mesma tudo. Temos o Chile, ele se casou com uma outra dançarina. Isso incomoda um pouco a Lúcia, em parte, mas ela nunca viu ele como alguma coisa relacionamento, entende? Lúcia acaba conhecendo, eu vou ler o nome dele, August Campos, mas todo mundo chamava ele de Menique. E ele era até famoso, ele tocava. E aí ele começou a querer tocar pra ela. E eles foram numa apresentação. E a Lúcia, ela dançou uma música que era reservada para homens e ela usou calça e camiseta e isso era meio chocante para aquela época. E ela fez muito sucesso, tipo, todo mundo amou ela mesmo e viu que ela tinha muito talento. Ela também ficou 10 anos longe de Sacramento, né? E aí ela voltou, viu a mãe, ela também ficou em estado de choque por ter visto a mãe depois de tanto tempo assim e viu o trabalho que ela tinha, sabe? Também temos o Ramon, que ele é um vizinho dela e que ele sempre teve presente na vida de Maria. E lá eles acabam ficando íntimos, né? Eles têm um relacionamento e a gente acaba conhecendo o Pepe. E o Pepe é filho da Maria com o José e ele tem 10 anos. No caso, o José não sabe dessa criança e ela também não pretende contar porque foi aquela última vez que eles se relacionaram, né? Que ela meio que não queria, mas ele quis. Acabou gerando essa criança e ela tá tratando ele bem. E a gente também tem os irmãos dela, que o Carlos, ele virou carpinteiro, já tá casado com uma filha. O avô de Lúcia tem uma carpintaria e aí acabou que o Carlos foi pra lá. O Eduardo, ele nunca foi muito bom com isso de carpintaria, então ele virou ferreiro e também tá casado com uma filha. E agora que eu lembrei que no caso agora com o Pepe tem 5 crianças, né? Eu não lembro quem que é o mais velho. Eu acho que é Carlos, Eduardo, Felipe, Lúcia e Pepe. Se eu não me engano, qual que é a dinâmica? Os dos mais velhos eu posso ter me confundido. Nick acaba beijando a Lúcia depois da apresentação que eles tiveram. E aí eles começaram um relacionamento. E ela tava tão famosa em Madrid que estavam cogitando ela para um filme. Então agora a gente tem Madrid 2 anos depois de tudo isso. Temos Minique se questionando por que ele nunca pediu a Lúcia em casamento depois desse todo o tempo juntos. E ele também fica um pouco incomodado, que é tudo que a Lúcia quer. Ela só pensa nela mesma, e porque ela meio que é a estrela do grupo, então eles meio que têm que seguir ela. E aí ela também fica toda hora falando por que tu não me pede em casamento, por que tu não me pede em casamento, e ele nunca pediu ela em casamento. Então começa uma guerra na Espanha, então eles têm que fugir para Portugal. E lá eles não têm dinheiro nenhum. Só que graças à persistência da Lúcia, ela sempre teve essa desenvoltura, ela acaba conseguindo que eles fiquem num hotel, começam a ganhar dinheiro e tudo mais. A guerra na Espanha tá cada vez pior e a Lúcia teme pela vida dos familiares dela. Ela pega todo o dinheiro que o José guardou e paga para resgatarem a família dela. Só o Pepe e a Maria acabaram vindo desse resgate porque o Carlos e o Eduardo eles simplesmente desapareceram porque a guerra estava muito feia lá. E as esposas deles se recusaram a sair de lá sem eles, então acabaram ficando. Pepe e o José se conheceram, né? O José ficou muito emocionado por ter um filho. E a Maria decide perdoar ele, mas ela disse que jamais voltaria a ficar com ele. O Ramon, lembra que a Maria tinha um relacionamento? Ele acabou desaparecendo e ninguém sabia onde é que ele foi parar. Lisboa, então, 1938, eles ficaram 2 anos lá em Portugal.
E a Lúcia decidiu que tava na hora deles irem embora, que todo mundo conhecia eles lá e também tava uma guerra, tava uma complicação toda. Eles decidiram ir para Buenos Aires, na Argentina, porque a Lúcia ela queria ser conhecida, ela queria que todo mundo, tipo, todo mundo do mundo conhecesse ela. Agora a gente tem Lúcia na Argentina em 1944 e ela também fez muito sucesso lá, todo mundo conhecia ela. Só que ela acabou machucando o tornozelo e o médico disse: dá um tempo, senão tu vai acabar nunca mais conseguindo dançar. Então a Lúcia teve que dar um tempinho assim da dança. E eles decidiram ir para Nova York. Também temos aí que a Maria voltou com o José, eles começaram a ter um relacionamento de novo, só que ele começou de novo os seus velhos hábitos, né, de traição, e ela começou a se questionar se realmente isso valeria a pena de tudo de novo, viver tudo aquilo de novo. Temos Monique sendo convidado para ser solista e ele estava realmente pensando em ir embora. E ele queria que a Lúcia fosse com ele, queria ela só para ele. E ele falou: não, só tu vai comigo, a tua família não vai, porque ele não gostava de ter toda essa família junto. E ela não entendia isso porque pra ela tu sempre foi a família junto. Então ele falou, ainda eu até anotei, que ela tentou usar a chantagem emocional, tipo, você não me ama o suficiente pra ir comigo. E a Lúcia respondeu: você não me ama o suficiente pra ficar. Então o Minique, ele já tinha ido embora fazia uns 2 meses. E acabou que a Lúcia descobriu que ela estava grávida de 5 meses. E ela não queria essa criança, porque ela teria que parar de beber, parar de fumar, parar com a dança, parar com tudo, né? E acabou que ela estava entrando numa depressão por causa disso, porque ela não queria essa criança, ela sempre dizia que não queria. E aí a Maria estava lá ajudando ela, e as únicas pessoas que sabiam ali do grupo, né, era o Pepe e a Maria, porque ela não queria que ninguém contasse para o Minique, porque ela não queria que ele voltasse. Tipo assim, não voltou por mim, mas vai voltar pela criança, entendeu? A gente vai ficar nesse relacionamento só por isso. Daí ela decidiu não contar para ele e eles voltaram para Granada. O Pepe, ele continuou lá no... Então elas acabaram ficando, né, numa casa e meio que elas se passaram por não ciganas, porque ainda tinha o preconceito com ciganos. E eles decidiram visitar a antiga casa delas e acabaram encontrando a Micaela lá. E ela estava cuidando de Angelina, que era filha do Eduardo, que herdou o dom da visão e que ela era muito poderosa, né? E acabou que o Ramon também reapareceu por lá e começou a ficar com a Maria de novo. Ela falou que quando chegasse a hora que ela ia morrer, era pra Angelina morar com ela, e foi realmente isso que aconteceu. Então na casa agora estavam Maria, Lúcia, Ramon, Angelina e a Isadora, que é filha da Lúcia. Porém, como eu disse, a Lúcia não queria aquilo, ela gostava de dançar e ela acabou recebendo uma nova proposta e ela pensou: eu vou ir, que daí ela conseguia dinheiro para mandar para casa. Só que esse dinheiro nunca foi visto. Ela sempre mandava o dinheiro, mas nesse negócio alguém do correio roubou, entendeu? Um pouco pesado, mas enfim. Então Lúcia voltou a dançar com seus velhos parceiros e quando ela foi embora, né, elas prometeram de se reencontrar e a Angelina, que tinha 9 anos, pensou que na realidade era a última vez que elas juntas iam se ver, mãe e filha. Então, né, a gente já pode imaginar que vem coisa pesada por aí. E a Maria também pensou que tem mulheres que nascem para maternidade e tem outras que não. Que a dona da casa onde eles viveram foi lá fazer uma visita e descobriu um monte de gente, e descobriram que eles eram ciganos também e acabou expulsando. Eles aumentaram o aluguel, meio que expulsando eles por eles serem ciganos. Então eles tiveram que se mudar, voltar para as grutas e eles começaram a vender cestos, né? A Maria fazia os cestos e vendia na praça e a Angelina lia a sorte das pessoas e meio que fazia com que comprassem uma cesta. E aí começaram a ganhar um dinheiro para sustentar. E fazia 4 meses que não tinha notícias do Pepe e nem da Lu. Agora, 5 anos depois de todo esse rolê, em 1951, a gente tem a visão da Isadora, que ela tá com 6 anos agora, e ela sempre ajuda a Angelina a ler a sorte das pessoas. E o Pepe retorna, dizendo que a Lúcia morreu de um ataque cardíaco durante uma apresentação, que ela tava dançando e do nada ela caiu no chão, e todo mundo achou que ela fazia parte, mas quando eles foram ver, ela realmente estava morta. E ela nunca parou de beber, ela nunca parou de fumar. Eles não contaram
pra o Minik que ele tinha uma filha, porque ele, depois de um tempo, ele já estava casado, com os filhos e tal. Então acharam melhor não contar nada pra ele, tipo, nunca ficou sabendo. A Dora acaba se casando com o André, que é seu amigo de infância. Eles sempre zoavam um com o outro, acabaram se casando. E eles se amavam muito. Acabou morrendo num acidente de carro logo antes da filha nascer. E a Isadora morreu logo após o parto. E a Maria e o Ramon, eles viveram para ver o casamento dos dois, porém eles não viveram para ver o nascimento da neta. Então vamos contar a história da Taiga. Ela tá com 26 anos, trabalha num santuário, e a dona, ela vai fechar o lugar porque ela tá com artrite paralisante, né? E esse santuário fica na Escócia, e tem vários animais lá. E acaba que um dia ela conhece um médico chamado Charlie, e ele faz uma proposta para ela, que ele tem tipo uma reserva, um lugar enorme, e ele tem uma casa lá e tudo mais, e ele quer introduzir alguns dos animais lá, e quer que ela vá lá cuidar deles e cuidar também do resto, assim, para fazer um reflorestamento, colocar uns outros animais, para fazer uma reserva mesmo. E ela começa a se questionar se realmente vale a pena ir ou não. Também o Charlie tem uma filha de 16 anos e uma mulher. Meio que o casamento foi meio com conveniência e tal, eles não se gostam muito, a mulher é meio, meu Deus. Mas a Taiga, ela acredita em reencarnação, ela acredita em tudo isso, né, da espiritualidade. E ela diz que o Passat, ele não tá morto, tipo, ele tá morto de carne, mas ela não sentiu ele saindo da terra. Ela decide aceitar o emprego, e aí a gente é apresentada a Abigail, que ela é a governanta, e o Carl, que é um trabalhador lá, que acaba que a Taiga fica morando com ele, e eles se dão super bem. A Taiga, então, acaba conhecendo o cigano da fazenda, chamado Tilly. E ele tá bem debilitado já, mas ele diz que ela é parente dele, que ela é uma bruxa, só que ela é metade, digamos assim, porque ela não tem sangue puro, né? E ele acaba contando pra ela que é pra ela voltar pra sua origem, que é pra ir pra Granada, em Sacramonte. E aí, eu vou até ler. Em uma área chamada Sacramonte, ela deve bater em uma porta azul situada em uma estreita passagem chamada Cortijo del Aire e perguntar por Angelina. Temos então um outro personagem, o Zed, que ele aparece na propriedade, que ele é tipo um bilionário que tá passando umas férias lá. Só que ele se interessou muito pela Taiga e ela ficou muito assim reservada com ele, porque ele insiste, só que ela fica muito tipo, eu já te conheço de algum lugar, e sempre tinha a impressão errada com ele. O Tilly também disse pra Taiga que ela tinha o dom de cuidar das pequenas criaturas da terra e que ela era para usar esse dom, que ela era para trabalhar esse dom. Então, a gente também descobre que o Zed, ele teve uma relação com a Electra, que é do próximo livro, e com a Maia, que é do primeiro livro, que é a irmã mais velha, e que esse Zed deixou ela mal naqueles primeiros tempos, então ela já viu. Tinha um negócio pelas irmãs, e aí ele beija ela, só que, tipo, ela se sente estranha, ela não quer isso. Tanto que o cachorro que não atacava ninguém quis atacar ele, né? Então, começa assim. Zed, ele oferece um emprego pra ela, onde ela ia ter um fundo pra conseguir lidar com os animais e tal, só que ela achou que isso ele ia fazer uma desculpa pra ficar perto dela, e ele, sério, a relação ali tava muito estranha, então ela decidiu recusar. A Taiga acaba enxergando um veado branco. E ela fica muito chocada, porque eles são raros e tal, e ele era muito bonito, só que ninguém acreditava nela. E aí, um dia, ela tava indo pra um lugar lá na fazenda e ela ficou presa na neve. E acabou que ela teria morrido congelada se o Carl, que é o outro funcionário, não tivesse ido buscar ela. Só que ele só achou ela porque ele viu o veado branco guiando ele até ela. Então ele começou realmente a acreditar, e eles foram atrás do veado e acharam ele. Então eles começaram a achar formas de cuidar dele, porque se descobrissem, os caçadores iam querer lá matar ele. Realmente é isso que acontece. A Taiga tava lá, meio que eles criaram uma ligação, e aí aparece um caçador. Só que a Taiga pega e diz pro viado fugir, mas na realidade ele não foge, porque a Taiga teria levado 3 tiros de espingarda se o viado não tivesse metido na frente dela e levado esses tiros, e ia acabando morrendo, né? Então ela ficou muito em choque e tal. Levaram ela pro hospital. A mulher do Charlie aparece no hospital
e diz que é pra ela ir embora, que ela não gosta da relação que ela tem com o Charlie, não gosta da relação que tem com a filha dela também, porque a filha quer conversar mais com a Taiga do que a própria mãe, então ela meio que ameaça e diz vai embora, não sei o quê. E a Taiga meio que fica de saco cheio e fala assim, eu vou embora, eu vou realmente achar minhas origens. Realmente, a Taiga encontra então a Angelina, que é a sua prima, já bem velha, e o Pepe, que é seu tio-avô. E a Angelina disse que o veado era o guia espiritual dela e que ele ia aparecer mais vezes de diversas formas. E a Angelina também disse que ia ensinar a Taiga a usar o seu dom. E toda manhã que elas se encontravam, a Angelina dava tipo um negocinho pra ela tomar, sabe? Dizia, toma isso que tu vai melhorar, toma isso que tu vai melhorar. A Taiga acaba indo pro túmulo de toda a família, na verdade, né? Então ela vê o túmulo da Maria, da Lúcia e da Isadora. E ela começa a se conectar, então, com a terra, com o ambiente, com a natureza. E as duas, né, Angelina e Taiga, veem o momento que o Tilly partiu para outra vida, né, que ele morreu. E ela sabia que na verdade isso ia acontecer, porque ele falou meio que quando ela fosse, provavelmente ele iria morrer em algum momento. Era uma festa para ela conhecer todos os parentes dela. Só que aí do nada ela tava lá dançando, o Charlie aparece lá. E aí ele fica tipo assim, meu, senta aqui, todo desesperado. E ela ficou tipo, o que tu tá fazendo aqui? E ele disse que acabou que eles estavam fazendo vários exames e descobrindo que ela tinha miocardite. E que isso era muito sério, que ela podia morrer por qualquer esforço, qualquer coisa. E, não bastasse isso, ele levou a Ali junto também. Ela estava grávida de 8 meses e mesmo assim foi atrás da irmã. E aí eles estavam decidindo onde iam levar ela. Na realidade, ela não queria ir embora, mas pelo desespero de todas as irmãs, pelo desespero de todo mundo, ela decidiu que era melhor ir com eles do que teimar. E ele leva ela pro hospital ali, faz outros exames e ele percebe que a condição dela estava muito melhor do que antes. E aí ele descobre também que a Angelina estava tratando ela com ervas e tudo mais. E a Ali entra em trabalho de parto e acabou que a Angelina e o Charlie tiveram que fazer o parto da criança e tudo mais, e foi um momento mágico para todos eles. A Taiga decidiu que ela ia voltar para Atlantis, né, onde eles viveram, né, e ia voltar com a Ali, no caso, para ser tratada lá, que tinha certeza que iam cuidar dela bem lá. O Charlie acaba beijando a Taiga, só que ela fica muito tonta, porque eles sempre tiveram uma conexão muito forte. Porém, ele era casado e ela ficou, não, tu é casado, eu não posso fazer isso e tudo mais, mesmo a ligação óbvia que a gente tem entre os dois. Então, em Atlantis, a Ma, que é a governanta e que sempre foi considerada uma mãe para as meninas, não deixou a Taiga sair por 2 semanas do quarto, tipo, ela proibiu total. E quando saiu, ela teve que usar o elevador, só que a Ma disse que o Passat, que é o pai dela, tinha feito isso depois, né? Só que a casa tem 3 andares e aí essa quarto andar lá no final teria sido uma adega. E ela se contradizeu dizendo que tinha sido há pouco, entendeu? Então, tipo, porque aí ela foi lá pra baixo, porque ela ficou com dúvida o que aquilo lá tinha. Realmente era uma adega, mas tinha alguma coisa a mais. Só que ela não pôde explorar mais porque alguém, tipo, começou a acordar e tal. Ela teve que sair correndo de volta, então temos mistérios aí. Ela recebeu uma proposta de emprego para ir para África e tal, e tinha uma entrevista em Londres também. Zara, ela acaba aparecendo lá em Atlantis, né, Genebra, caso a Zara é filha do Charlie, e implora pra a Taiga voltar com ela para que tudo aquilo, porque tá acontecendo muita coisa, e ela decide voltar. Quando ela chega lá, a governanta tinha sido embora. E aí, por quê? Porque ela teve um caso com o pai do Charlie, que gerou o Francer. E ele tava querendo a propriedade. E também ele se juntou com a mulher do Charlie, que é Ulrika, o nome dela, bem complicado. E que ela também pediu divórcio e tal. Só que aí quando a Taiga tá lá, ela acaba observando ele e diz assim, é ele que atirou em mim, tipo, ele teria atirado nela, mas por causa do viado, né, ela não morreu. E aí eles meio que chantagearam ela. O Cal foi lá na cabana dele e pegou a espingarda. E eles fingiram que estavam gravando. E falaram, ó, ou tu desiste dessa propriedade, ou a gente vai te entregar pra polícia. E ele acabou sendo obrigado a desistir, tanto que ele deixou a Urika lá
tipo, abandonou ela também, que ela tava ajudando ele até um certo ponto, só que daí como ela não teria mais a propriedade, ele abandonou ela lá. E a Taiga, ela foi muito assim, sangue frio, sabe? Tipo, ela geralmente não era assim, mas ela conseguiu contornar a situação e ameaçar ele a pleníssimo. Eles acabam ficando na propriedade. Acabamos que o Charlie confessou seu amor por ela e eles decidem ficar juntos e morar lá. E aí temos uma outra surpresa, que eles encontraram um veado, né, fêmea, com um filhote. E esse filhote era branco, igual aquele outro que morreu. E aí ele colocaram o nome de Pegasus. Todo mundo da propriedade e também temos a veterinária da região concordou que todo mundo ia fazer uma força-tarefa para ajudar esse veado filhote a sobreviver, que a fêmea morreu. Mas a Taya também deu pra perceber ali que ela teve uma relação ali com os bichos que conseguiu fazer com que ele vivesse assim, sabe? Não vivesse, mas eu não sei explicar, mas ela conseguiu fazer com que ele ficasse bem. E ela também começou a ajudar a veterinária da região, sabe? Que também tinha uma ligação assim mais espiritual com isso. Então todo mundo concordou com isso e aí chega o final da história, né? E também temos as áreas se relacionando com o filho dessa veterinária, que eles tinham uma quedinha. Enfim, a história acaba aqui. E como eu disse, essa história foi a que mais eu me identifiquei, mais eu gostei de todas as outras. Então eu espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe e comentem. Já falei, mas tem o grupo no Telegram, que vai estar aqui um link aqui embaixo. E até a próxima.